36º MIEP. 33º? Gente, acabaram de me dizer que era 36º, desculpe. Eu achei que até estava um pouco MIEP demais, mas 33º. Desculpe a má informação. Mas mais importante do que 33º, 4º, ou 5º, ou 58º, é que nós vamos trazer alguém muito especial hoje. Alguém iluminado, alguém que já esteve aqui para muito prazer, muito orgulho e muita contribuição espiritual a este evento da Nova Consciência. Mas isso não são coisas que eu devo falar. Quem vai falar sobre isso vai ser o Josimar Alves, que é membro da Associação Municipal aqui de Campina Grande. Da Paraíba. Não, Campina Grande. Espírita. Desculpe tudo isso, mas o pessoal me avisa em cima da hora. Mas quando a gente faz as coisas com muita sem cerimônia, vai ficar alegrinho. Mas é muito legal. Senhoras e senhores, boa noite. Esta é uma assembleia do Encontro da Nova Consciência do Movimento de Integração do Espírita Paraibano. Então, vamos levantar o clima mental. Então, gostaríamos de, inicialmente, fazer a composição da mesa que fará o trabalho desta noite. Inicialmente, gostaríamos, com muito prazer, de convidar o tribuno espírita expositor desta noite, Divaldo Pereira Franco. Gostaríamos de convidar o Dr. José Raimundo de Lima, presidente da Federação Espírita Paraibana. Convidamos o companheiro Ivanildo Fernandes de Araújo, presidente da Associação Municipal de Espiritismo, para acompanhar. Convidamos o tribuno espírita de Pernambuco, Frederico Menezes, para compor a mesa. Gostaríamos de convidar o tribuno espírita também, professor de Viçosa, Minas Gerais, professor Luiz Cláudio, para compor a mesa. Convidamos o companheiro Hildo Soares, da Casa de Orações Irmã Cheia, para fazer a apresentação artística. Boa noite, vamos iniciar, vamos entrar no clima do 33º encontro aqui no MIEP, fazendo essa abertura hoje à noite, trazendo grandes personalidades do movimento espírita. E vamos fazer uma música para a gente preparando logo o nosso espírito para
o grande momento com o grande Divaldo Pereira Franco.
Inicialmente, vamos fazer uma oração. Pedimos ao nosso companheiro Frederico Menezes para fazê-la. Senhor da vida, nesse instante em que nos recolhemos para ouvir a Tua mensagem, aqui estamos voltando o nosso coração aos valores da espiritualidade, voltando a nossa alma ao contato com a Tua presença, com a Tua inspiração. Favorece, como sempre, o amigo mensageiro do Teu amor na noite de hoje, para que ele possa veicular o conhecimento libertador e o sentimento de que nós carecemos para abrir os nossos horizontes e ampliar as conquistas do nosso coração. Fica conosco em vibrações de paz e prossegue em nossas vidas, hoje, por todo sempre. Senhoras e senhores, o conferencista desta noite é Divaldo Pereira Franco. Nascido em Feira de Santana, Bahia, desde a infância que se comunica com os espíritos. Aos 16 anos, concluiu o curso de professor primário e aos 18 anos mudou-se para a capital da Bahia, Salvador, onde fundou logo depois o Centro Espírita Caminho da Redenção, que posteriormente, em 1952, inaugurou a obra social Mansão do Caminho. É um conglomerado de edificações, 53 edificações, onde são atendidas diariamente 3.200 crianças em várias atividades socioeducacionais. E Divaldo, sendo solteiro, conta com 600 filhos adotivos educados em lares substitutos. E este trabalho socioeconômico socioeducacional já atendeu mais de 33 mil crianças e jovens carentes. Como médio, psicógrafo, escrevente e médio, produziu mais de 240 livros, dos quais 70 traduzidos para o estrangeiro em 16 idiomas. Fez palestras em 50 universidades, sendo mais da metade no exterior. Conta com mais de 14 mil conferências, sendo 900 em cidades brasileiras e 500 em cidades do exterior. Tendo recebido no Brasil mais de 442 condecorações e homenagens, e do exterior mais de 148 condecorações. Fez 6 conferências na ONU. Deu 3 entrevistas na Voz da América. Inclusive, como médio, já produziu algumas obras utilizando a mediunidade de xenocracia, que é falar na língua não conhecida pelo médium, como alemão, francês, o italiano, o castelhano. Inclusive, no castelhano, produziu a obra mediúnica Rumo às Estrelas, em castelhano, o primeiro livro mediúnico em língua estrangeira. Então, Divaldo Pereira Franco está hoje conosco, e ele é muito mais do que isso, é um resumo do que isso que nós estamos dizendo. A conferência desta noite, ela, dentro da programação do 15º Encontro para a Nova Consciência, representa para nós espíritas a abertura oficial e solene
do Movimento de Integração do Espírita Paraibano, na sua 33ª versão. Um movimento que vem sendo produzido pela Associação Municipal de Espiritismo. Então, nós agradecemos a Divaldo Pereira Franco, este ser, este médium, essa criatura extraordinária, a quem pedimos licença a ele para chamar Homem Amor. Então, meus irmãos, após a conferência, Divaldo estará autografando aqui os livros de sua autoria que estão sendo expostos no hall deste teatro. Então, senhores e senhoras, com muita alegria, com muito prazer, o tribuno e médium espírita Divaldo Pereira Franco. Muito obrigado. Senhoras, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu que nos últimos 10 anos do século e milênio passados, a depressão foi considerada a manifestação de transtorno emocional mais grave no arcabouço da sociedade contemporânea. Asseverou aquele órgão de saúde, no seu aspecto mental, que a depressão tornou-se uma tremenda pandemia. E na atualidade, após o inolvidável dia 11 de setembro de 2001, com a tragédia apresentada pelo terrorismo internacional, a depressão ganhou foro de cidadania. E na atualidade, segundo as estatísticas, existem aproximadamente 200 milhões de pessoas depressivas na Terra. Se todos os leitos hospitalares fossem reservados apenas para portadores do transtorno depressivo, seriam insuficientes, porquanto aqueles que apresentam diagnóstico já definido ultrapassam essa possibilidade. Teólogos, filósofos, sociólogos e psicólogos procuram explicar a razão dessa tremenda síndrome, que se alarga no aspecto da síndrome do pânico e em outras manifestações degenerativas, tais a síndrome de Parkinson e a terrível degenerativa de Alzheimer. E chegam à conclusão que esses distúrbios são decorrência inevitável da vida que nós edificamos na Terra. É o resultado do estresse, da ansiedade, dos distúrbios de conduta, das aspirações frustradas, do avanço da ciência e da tecnologia, sem o respaldo de uma formação moral. E ainda afirmam os estudiosos do comportamento
que a depressão certamente ameaça a estrutura do equilíbrio sociológico da Terra. Todavia, se fizermos uma análise histórica, mesmo que perfunctória, através da análise da psiquiatria, verificaremos que a depressão é um transtorno tão grave e tão antigo, que se encontra ao lado da criatura humana desde os primórdios do seu desenvolvimento antropossócio-psicológico. Na tradição antropológica, assevera-se que em determinado momento o Homo sapiens, recém-saído do Pithecanthropus erectus, ao olhar o crepúsculo, foi tomado por uma grande melancolia. E mais tarde, nas tradições das obras sagradas de muitos povos, como o Bhagavad Gita da Índia, teremos ocasião de acompanhar Krishna dialogando com seu discípulo Arjuna e asseverando-lhe a necessidade de ele lutar com todas as fibras contra inimigos soezas que lhe ameaçavam a existência. O jovem discípulo, diante do sábio mestre, pergunta-lhe: e quem são esses inimigos? Ao que Krishna redargua: tu és um príncipe Pandava e estás cercado de adversários Kurus. Eles ameaçam-te a vida, porque são numerosos, enquanto que os Pandavas são de número reduzido. E se faz necessário que tu os mates a todos, sem o menor escrúpulo, para que possa sobreviver. E o jovem sonhador volta a interrogar: e quem são esses inimigos? São teus parentes, teus pais, avós, tios, irmãos. Mas como poderei lutar contra aqueles que constituem a minha família? Teria eu a covardia moral de matar os que me estão vinculados pelos sagrados laços da família? E Krishna lhe diz: é natural que sim, porque os Pandavas são as virtudes humanas e os Kurus são os vícios. As virtudes e os vícios pertencem à mesma família do caráter humano, diferindo apenas na proposta a que se dedicam. E é necessário que venças esses inimigos cruéis para que a tua vida possa entrar no estado nirvânico. O jovem, agora mais lúcido, volta a interrogar: e onde travarei essa batalha? No campo da consciência. Então, uma grande melancolia tomou conta do jovem. Melancolia é a palavra clássica na literatura psiquiátrica para definir o processo histórico e evolutivo da depressão. Mais tarde, na Bíblia, quando examinamos a história lendária de Jó, aquele que foi desafiado por Deus através das sentenças ignominiosas que a divindade lhe impôs, eis que após perder tudo e testificar a sua fidelidade a Deus, Jó entrou em uma profunda melancolia. É parte da natureza humana esse transtorno melancólico, mas se transferirmos a nossa investigação para o Ocidente, na Grécia pré-socrática, iremos encontrar Hipócrates, o pai da medicina, 400 anos antes de Jesus, identificando em seus pacientes esse transtorno melancólico. E 200 anos após, encontraremos Galeno, o extraordinário médico grego,
analisando que a melancolia era resultado de um distúrbio orgânico, porquanto, para Galeno, a saúde dependia de 4 humores: a bilis negra, a bilis amarela, a fleuma e, naturalmente, o sangue. Quando qualquer uma dessas vertentes experimentava aumento ou diminuição, vinha de imediato um transtorno. E asseverava Galeno que a bilis negra era uma herança de Adão, da desobediência de Eva, e que nós nos encontrávamos sob o estigma dessa desobediência e deveríamos pagar através da melancolia, cuja terapêutica eram as sangrias. E o resultado era espetacular, porque lhe sugeria que se utilizassem purgativos, laxantes, vomitórios e sangrias. E é claro que aqueles pacientes que não morriam de desidratação continuavam melancólicos. A melancolia, portanto, faz parte da história da cultura. Os gregos antigos diziam que os deuses, quando se revoltam contra os homens, castigam-nos, tornando-os melancólicos. Mais tarde se irá asseverar que Sócrates e Platão periodicamente entravam em transtorno depressivo quando eram inspirados pelos deuses. Temos aqui uma bifurcação: aquela melancolia que é punitiva e aquela melancolia que abre os canais psíquicos para a inspiração. A melancolia prossegue no organismo da sociedade cruel, impiedosa, e 200 anos depois de Jesus, ela passou a ser conhecida como assídia ou assédia. A Idade Média é o período da melancolia. A ignorância, o abastardamento dos valores, a ausência da liberdade de consciência, até chegar ao século XII, quando houve uma epidemia tão grave de melancolia, que a Igreja Católica Apostólica Romana estabeleceu que a melancolia era um pecado capital, e aqueles melancólicos deveriam ser condenados às labaredas infernais. Isto porque sacerdotes e monjas eram também invadidos por essa peculiaridade de tristeza, e a melancolia tomava-lhes conta, interceptando-lhes as atividades. Foi a partir do século XVI que a melancolia começou a receber uma visão diferenciada da ancestral com o advento da cultura. O Renascimento italiano, o surgir da ciência empírica, as propostas notáveis dos grandes pensadores Descartes e Pascal, dos grandes astrônomos que rasgaram os céus, como Galileu, Tycho Brahe, Newton, para situar a Terra no arquipélago do macrocosmo, que a melancolia passou a ser examinada como digna de maior respeito. No entanto, ela prossegue ceifando as criaturas até o fim do século XVII e começo do século XVIII, quando aparece pela primeira vez na literatura inglesa a palavra depressão, para diferenciar da tristeza. A tristeza é um fenômeno natural, feito às vezes de melancolia e de saudade. A depressão, no entanto, tem um caráter de natureza patológica. A negação do self, o desinteresse pela vida, a morte em vida, a ausência de coragem para enfrentar as vicissitudes, a necessidade de sorrir para com a vida, e fenômenos psicológicos que somatizam no organismo e trazem transtornos de natureza orgânica.
É nesse momento que pela primeira vez se estuda o cérebro, embora conhecido desde há 6.000 anos antes de Cristo no Egito, cujos sacerdotes realizavam trepanação craniana. O cérebro permaneceu como um grande enigma, porque se acreditava que as criaturas pensavam pelo fígado e amavam pelo coração. No Evangelho vamos muitas vezes encontrar a necessidade de amar-se pelo coração. Bem-aventurados os puros de coração. Essa colocação permaneceu até aproximadamente o século XVIII, quando foi descoberta uma célula que constitui a argamassa cerebral, o neurônio, uma célula nervosa especial, que se diferenciava de todas as outras, especialmente por uma cauda, que denominaram como axônio. Mas não se sabia exatamente o que fazia essa cauda e qual era a função neuronial. Permanecia a tese de que se ama com o coração, e ainda hoje as mulheres, quando estão irritadas e desejam demonstrar que estão pensando, põem a mão no fígado, e claro, que a partir daí pensam com mais lucidez. É exatamente essa proposta que a moderna psiquiatria vai demitizar, demonstrando que o fígado é uma glândula dupla, tanto secreta para a vida interna como para a vida externa. E o coração é apenas uma bomba que projeta o sangue, coração-pé, coração-cérebro, coração, com a velocidade de 70 metros por segundo. Mas muita gente ainda diz: hoje eu te amo com todo o meu coração. E assevera: quando eu amo, eu sinto algo especial no meu coração. Mas também quando odeia, quando tem ciúme, quando tem ansiedade, quando tem raiva. Não é que o coração seja o órgão do sentimento, é que as emoções são vasoconstritoras e naturalmente produzem essa peculiar sensação de desconforto, que às vezes pode ser confundida com o sentimento do amor ou de outra natureza. Descobertos os neurônios no século XVIII, será no século XIX que se vai ter uma ideia da grandeza desse órgão, que pesa entre 1 quilo e 1,3 kg, deu sendo de relevante importância um cérebro muito desenvolvido, porque Albert Einstein era portador de um cérebro com 1,180 kg aproximadamente. A realidade são os súlicos cerebrais. Este organismo caloso que divide os 2 hemisférios, e são esses responsáveis pela vida. Foi a partir de 1864, graças a Paul Pierre Broca, o anatomo-patologista francês, que o cérebro passou a ser melhor identificado, quando Broca asseverou que nós falamos pelo cérebro e não pela garganta, o que causou uma verdadeira revolução. Havia em Paris o senhor Liborne, que foi acometido de uma afecção da palavra. Durante 21 anos, o senhor Liborne não conseguia falar, exteriorizando oralmente o seu pensamento. Ele dizia apenas uma sílaba, tan, da qual se derivou tantã, quando o indivíduo é psicopata. O senhor Liborne conseguia raciocinar,
respondia a todas as questões formuladas por escrito com grande habilidade. Mas quando ia falar, dizia até: esteve internado no hospital de La Salpêtrière várias vezes, mas agora ele foi internado 21 anos depois, porque trazia uma perna gangrenada, e foi examinado pelo jovem médico Paul Pierre Brocard. Brocard percebeu que a amputação da perna não salvaria a vida daquele paciente. Nada obstante, sendo médico idealista, ele descobriu que aquele homem era portador de um fenômeno que iria demonstrar a diferença entre os pitecânthropos erectos e as criaturas humanas, a diferença básica entre um símio e uma criatura humana é que aquele homem tinha as cordas vocais perfeitas, o aparelho fônico ideal, mas não falava. Ele fez a amputação da perna. 3 dias depois, Monsieur Letin desencarnou. E Brocard fez uma trepanação craniana, tirou-lhe o cérebro e estudou detinamente aquela massa branca ou cinzenta. Depois de examiná-la horas a fio, para descobrir o que estaria acontecendo ali dentro daquele infinito mistério, ele percebeu que havia uma ligeira despigmentação na terceira circunvolução frontal esquerda. Com o bisturi, ele foi abrindo a área e encontrou um tumor naquela região. Então colocou o bisturi ali e disse: a criatura humana fala aqui. E esse centro da fala passaria à posteridade com o nome de Centro de Brocard. E ele lançou um repto: pagaria 100 mil francos ouro, era uma família muito rica sua, a quem provasse que ele estava equivocado. E até hoje, a fisiologia, a neurologia e as neurociências confirmam a tese do jovem Brocard. O cérebro passou a ser demitizado na década de 1880 a 1890, naquela mesma universidade. Jean-Martin Charcot realizou experiências monumentais na área da fisiologia, da neuropsiquiatria, e recebeu a presença do eminente Sigmund Freud, que foi a estudar com Charcot em Paris, por volta de 1885, a problemática das chamadas somatizações. Porque nós temos um distúrbio psicológico e temos uma doença fisiológica. Todo indivíduo ansioso que vive sob estresse, sob tensão, terá dificuldade gástrica, distúrbios hepáticos, úlceras gástrico-duodenais. E todos aqueles que têm determinadas enfermidades orgânicas passam a ter distúrbios de conduta. Freud estava interessado em descobrir por que a senhorita Ana O era paralítica de um braço sem ter nenhuma doença. E foi a estudar com Charcot. Nesse período, o cérebro passou a ser vasculhado e a dar uma ideia da grandeza de que se reveste. Em 1900, foi publicada uma obra de Freud denominada Melancolia e Luto. É a primeira análise em torno da depressão, quando Freud estabelece que há fatores psicológicos que nos levam à depressão. Entre esses fatores psicológicos, ele coloca a perda de um afeto, a perda de um amigo, a perda de um dinheiro, a perda de uma joia, a perda de algo de valor, a perda de alguém pela morte. E aí não concordamos com Freud, porque não se perdem pessoas quando elas morrem, elas desencarnam. Esse verbo perder até hoje está colocado em nosso vocabulário indevidamente. Pessoas me dizem: Divaldo, eu perdi um filho. Eu pergunto: aonde? Não, ele morreu. Eu digo: morreu é outra coisa, porque se ele está perdido vai ser achado, mas quando morre ele se acha a si mesmo.
É a maneira que nós temos de escamotear a morte. Morrer, desencarnar, falecer, são sinônimos. Perder é não ter o contato visual. Esse contato porque extraviou-se. Então Freud dizia que quando morre alguém, é natural que façamos uma depressão de até 4 ou 6 semanas. Mas se essa depressão ultrapassa esse período, nós estamos com transtorno patológico e necessitamos de terapia. O psiquiatra alemão Emílio Kraepelin, estudando a depressão, estabeleceu que ela se apresenta sob 2 aspectos. A depressão unipolar, a tristeza, a negação de si mesmo, o desejo de morrer, de sumir. Mas de repente o paciente desperta eufórico. Parece que ouve vozes, que tem visões. É a depressão bipolar, muito grave. Depressão bipolar da área da afetividade, porque logo depois o paciente faz uma regressão, cai daquele estado de melancolia e suicida-se. A família normalmente no paciente bipolar acredita que ele melhorou. E os espíritas inadvertidos, quando encontram o paciente que diz, mas eu vejo os espíritos, eu os ouço, logo estabelecem que é uma obsessão. E esse diagnóstico deve ser evitado. São alucinações produzidas pela depressão. Por volta de 1940, a ciência descobriu que nós possuíamos aproximadamente 5 bilhões de neurônios cerebrais. E que eles são importantes em nossas vidas, porque as sinapses, as neurocomunicações, através do axônio cauda, é que respondem pela nossa vida, movimentos, emoções, aparelho digestivo, excretor, reprodutor. E estabeleceram que, àquela época, os neurônios morrem diariamente em número de 15 mil. E por isso, desde a hora que sinais se começam a morrer neurônios, quando nós chegávamos aos 40 anos, já éramos velhos. Como disse o nosso apresentador, eu nasci em Feira de Santana, uma cidade do interior. E nos anos 40, eu me recordo que pessoas válidas, de 45, 50 anos, eram tidas como velhas. Isto porque, à medida que os neurônios morriam, a pessoa acreditava que havia perdido a faculdade de pensar, haviam perdido a faculdade da memória, e diziam, não, eu estou muito velho para cuidar disso. Os homens colocavam um boné, iam jogar gamão, dominó. As mulheres iam tricotear a vida alheia e ficavam perfeitamente contentes com esse estado de envelhecimento. Nos anos 50, no entanto, graças ao advento do microscópio eletrônico, a idade mental das pessoas passou para 55, 60 anos. E você passou a acreditar que uma pessoa de 60 anos era velha. Eu mesmo olhava um homem de 60 anos e para mim era uma múmia recém-chegada do Egito. E recordo-me que quando eu era jovem de 10 anos, eu olhava um homem de 25 e dizia, meu Deus, como ele é velho. Eu não chegarei aí. Eu era poeta da ignorância. E de repente eu completei 25 anos. Logo olhei um de 40 e disse, não, 40 anos eu não alcançarei. E a vida é tão célere, que um dia eu me barbeava e era meu aniversário, eu disse, Deus meu, completei 40 anos, mas que tal? Não, mas aos 50 eu não chego. 50 anos, meio século de vida, é um tempo bárbaro. E de repente cheguei aos 55. Eu olhei para um homem de 70 e de 55, ok, mas 70 anos de jeito nenhum. E de repente estava eu lá. Então eu olhei para Hermógenes e disse, eu chegarei lá. E estou com 78. Agora eu estou olhando para Matusalém.
E estou dizendo, Matusalém, segura o pé que eu vou chegar aí. Sem o menor receio, porque em verdade não é a perda dos neurônios que nos faz envelhecer, é o desinteresse pela vida, é a preguiça mental, são os nossos hábitos arraigados, porque logo nos anos 70, a neurofisiologia constatou que nós possuíamos, em média, 70 bilhões de neurônios. E por mais que morressem neurônios, havia neurônios para mais atividades. Descobriu-se mais que os neurônios não se repetem, tese tradicional, hoje com alguma alteração. E quando eles vão morrendo, os que ficam substituem-nos. Aquele axônio, a cauda, ramifica-se, fazendo dendrites, ou árvores, ou ramos. Então a proposta da ciência é não envelheça mentalmente, mantenha ideais, trabalhe, abrace trabalhos, procure pensar, leia. Nada dessa proposta, quando eu vou ler, me agarro um sono. Os obsessores não deixam, principalmente, irmãos, obsessores de preguiça. É que nós deveremos ter uma vida mental ativa, mas nos anos 90, a neurociência estabeleceu que nós possuímos entre 75 bilhões e 100 bilhões de neurônios. E descobre uma coisa extraordinária, científica, que os homens possuímos alguns bilhões de neurônios mais do que as mulheres. Para nada. Os anos 90 foram considerados anos do cérebro. Cientistas americanos e europeus pediram ao Congresso norte-americano para declarar que essa foi a década do cérebro. E o presidente George W. Bush denominou aqueles 10 anos como o período do cérebro, no qual a cerebrologia avançou mais do que em 6.640 anos de investigações. Então descobriram-se os emaranhados cerebrais. Mas eu gostaria de referir-me que no ano de 1992, eu estava pregando na França e deveria proferir uma conferência na cidade de Lyon, onde nasceu Allan Kardec. Deveria proferir uma conferência na Universidade Lyon 2 para pessoas de terceira idade. Eu nunca vi uma denominação tão antipática. Terceira idade, quer dizer, no ocaso, infância, juventude, idade adulta, idade madura e terceira idade. Não pode haver nada mais ridículo que um baile de terceira idade. Aquelas alminhas arrastando os pés. Eu prefiro dizer, embora esteja muito longe desse período, a melhor idade. Como asseverava o filósofo Marco Túlio Cícero, a idade da superação, em que o tormento sexual naquele tempo não tinha determinadas substâncias químicas, já não aflige a criatura, a idade da razão, das evocações felizes e etc. Eu ia para a conferência com uma tradutora fantástica, uma amiga brasileira que reside em Paris há 40 anos, e que me traduz ao francês na França, na Bélgica. E quando eu cheguei à aula de antropologia, estavam ali mais de 600 alunos da universidade, de terceira idade. Eu olhei para os alunos e me senti um enfant gâté. Eu era o mais jovem de todos. Então, senhores, imaginem quais eram os meus ouvintes. Proferi a conferência. O tema era a reencarnação e a antropologia. E ao terminar, 1h30 depois, após atender as perguntas e respostas, umas 3 horas após, eu estava preparando-me para sair, quando veio uma senhora que se me tornou modelo. Francesa de Lyon, ela estava vestida como as velhinhas europeias, era primavera, chapéu de florezinha,
um véu. Chegou-se até mim e me disse: Monsieur Franco, eu adorei a tese da reencarnação. Eu não sabia que nós podemos voltar. Eu estou fascinada. Eu quero dizer ao senhor que eu tenho 82 anos. Eu olhei para ela e, como eu tenho olho clínico, eu vi que ela se equivocou mais ou menos nos 5 anos. Porque a mulher que não se equivocar na idade não é feminina. Aquelas que dizem eu sou leal, eu digo a minha idade, aquela já teve há 10 anos. Na Mansão do Caminho eu tenho uma amiga, colabora comigo há 40 anos. E não há muito ela me disse: Divaldo, eu queria convidá-lo para o meu aniversário de 50 anos. Eu tive um choque, mas mantive a dignidade. A filha disse: mamãe, o que é isso? Eu já fiz 38. Ela disse: meu Deus, que cabeça. 60, Divaldo. Mamãe, seu filho mais velho tem 45. Ah, deixa para lá a idade, é o meu aniversário. Então aquela senhora chega até mim e diz: Monsieur Franco, eu tenho 82 anos de idade e estou estudando antropologia. Já fiz 3 anos e faltam-me 4. Eu fiquei deslumbrado e perguntei: e a senhora pretende exercer antropologia? É lógico. Se eu não fosse exercer, eu não estaria estudando. Eu então lhe fiz uma pergunta com muita sutileza. Imaginemos, no absurdo, uma probabilidade remota. E se a senhora morrer antes? Ela disse: não há problema. Na outra reencarnação eu já venho antropóloga. Havia entendido a minha tese. Eu olhei para ela, deixei Hermógenes de lado e disse: ela vai ser a minha mentora, vai ser o meu modelo, porque naquela idade jovial, eu com 78, claro que vou demorar muito até chegar lá, porque daqui a pouco eu começo a diminuir, porque pretendo morrer de paralisia infantil. E então é claro que eu chegarei lá. Muito bem, mas a ciência descobriu que esses neurônios, desde os anos 60 pesquisados, produzem substâncias que são chamadas neuropeptídeos. É uma forma de aminoácido que em doses mínimas sustentam a nossa vida. E descobriram que a depressão é resultado da carência de 2 desses neuropeptídeos: a dopamina e a serotonina, produzidos na área posterior do cérebro, no RAF e no centro ceruleus. Então a ciência descobriu que havia uma causa fisiológica, como existem as causas psicológicas. Sucede que as causas psicológicas terminam por afetar a produção dessa substância. A dopamina e a serotonina, agora aliada a uma terceira substância, já descobriram 64, pode constituir o triângulo da felicidade. Porque se o indivíduo produz serotonina em abundância, ele é jovial, ele é alegre. Mas quando o trauma, o distúrbio de tal do qual a natureza o assedia, ele que deixa de produzir a substância e entra em depressão. A ciência psiquiátrica, estudando a gênese depressiva, concluiu que há 2 grandes vertentes. Aqueles fatores de natureza endógena, a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas das enfermidades infecto-contagiosas, são responsáveis pela presença da depressão. O filho de um depressivo terá 30% de ser depressivo também. Se ambos genitores forem depressivos, ele salta para 70% de probabilidades de ser também depressivo. Mas existem os fatores externos. Entre esses fatores externos, as angústias, os relacionamentos psicossociais, as dificuldades socioeconômicas,
os desafios afetivos, as perdas, como fatores preponderantes para a depressão. Coube ao Espiritismo, na sua condição de ciência da alma, apresentar uma terceira vertente de psicogênese depressiva, que foi denominada obsessão, apoiada na tese grega de que os deuses puniam as criaturas, entre aspas. Existe a interferência dos espíritos em nossas vidas, e eles podem contribuir para o nosso bem, quando nobres, para o nosso mal, quando perversos, equivocados, transtornados. A depressão, portanto, pode apresentar-se de natureza fisiológica, por hereditariedade ou por doenças, de natureza sociológica, pelos fatores extrínsecos, e de natureza espiritual, pela interferência de espíritos perturbadores, que na Bíblia consigna como possessões diabólicas. Allan Kardec optou pela palavra subjugação, porque a palavra possessão dá a ideia de possuir como líquido que se adentra no vasilhame e o preenche em totum. Como o espírito desencarnado não entra em nosso corpo, é o espírito encarnado que, através do seu perispírito psicossoma, o corpo astral, entra em sintonia com aquele do desencarnado, que, atraído pelas leis de afinidade, de gosto, de sensualidade, ou de nobreza, ou graças aos males que praticamos em existências anteriores, acercam-se com uma limalha de ferro atraída por um imã e passam a interferir no comportamento da criatura. Do ponto de vista psicológico, como psiquiátrico, a depressão apresenta-se primeiro como ansiedade, uma certa insatisfação. Nós vivemos a época da ansiedade. Eu tenho certeza que nesse auditório muita gente está ansiosa para que eu acabe logo. Mas eu não vou acabar logo, pode ficar tranquilo. Então, essa ansiedade torna-se patológica. A pessoa fica na televisão varrendo os canais, graças ao controle remoto. Não gostei, não gostei, não gostei. Não tem nada que preste. E aí a pessoa coloca uma música. Não, não gostei, não gostei. Ele está sempre no amanhã. Essa ansiedade é patológica. Quando a pessoa espera, tem sudorese abundante, tem colapso periférico, tem disritmia cardíaca, é patológico. Essa ansiedade resulta de um estresse, de uma insatisfação em torno da vida. Ela pode ser natural ou pode ser estimulada por espíritos desencarnados. E a depressão pode apresentar-se como um surto depressivo, a pessoa deitar-se bem e acordar totalmente mergulhada no abismo, ou pode ter um processo lento, insônia, episódios de insônia, passar várias horas acordado e ao amanhecer dormir pesadamente, e possibilidade de levantar-se ato contínuo quando desperta. A pessoa fica deitada imaginando, tenho que ir banhar-me. E o que é natural fazer é um ótimo. O depressivo fica imaginando, vencendo aquela dificuldade, falta de serotonina. Ela pode ser fisiológica, mas pode ser a indução de um espírito perverso que irá constranger o neurônio a não produzir a substância. É um fenômeno parapsíquico, de natureza psicológica, com efeitos fisiológicos. Então a depressão pode apresentar-se como insegurança, instabilidade, reações mórbidas, complexo de inferioridade, mania de doenças, são características da depressão. É nesse quadro que se instala lentamente
E aqueles que acompanham o depressivo não acreditam no que ele está sofrendo. É um transtorno dos mais dolorosos, porque a pessoa não tem como liberar-se. É como dizer, se esforce-se, reaja. Só que a pessoa não sabe como reagir, não tem como reagir. É indispensável na terapêutica psicológica ou psiquiátrica. Você tem raízes freudianas, psicanalítica, mas a terapêutica fundamental é a da transformação moral do paciente através da sua entrega a pensamentos saudáveis, a leituras edificantes, a oração, a prática da caridade, a meditação, a yoga, para poder restabelecer o equilíbrio psicofísico, para que a respiração iógica possa produzir a boa oxigenação cerebral, estímulos para a vida, o jogging, as caminhadas, naturalmente sob controle médico. Graças ao avanço da ciência, a farmacologia conseguiu, a partir dos anos 70, a descoberta de produtos específicos, que a partir dos anos 50 foram chamados de barbitúricos, através da aplicação de substâncias químicas, o indivíduo pode restaurar a saúde na depressão. Há determinados produtos que são receitados a miúde e que envolvem o neurônio no cérebro com aquele quimismo e obriga as intercomunicações, até o neurônio passar a produzir a serotonina e a noradrenalina, e o médico começa a diminuir a dosagem. É comum nós, latino-americanos, odiarmos qualquer terapêutica psiquiátrica ou psicológica e detestarmos remédios. Comecemos a terapia, melhoremos e dizemos, já estou bom, e largamos. A depressão pode ser sazonal, periódica, em determinadas datas, pode ser infantil, juvenil, adulta, senil, pré-parto, pós-partum. Ele apresenta-se com uma variedade de sintomatologias que levam o indivíduo a distúrbios muito graves. Por isso, seu tratamento deve ser encarado com seriedade. Se o paciente melhora, não interrompa o seu tratamento, porque ela voltará e depois de repetir-se, cronificar-se-á, a prejuízo da saúde do indivíduo. Deveremos aguardar que o nosso terapeuta, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, estabeleça realmente quando nós conseguimos a perfeita liberação. É muito comum entre nós brasileiros esse detestar dos psiquiatras. Eu atendo a muita gente por motivos óbvios, e quando noto que está com uma problemática psicológica ou psiquiátrica, eu digo com muita sutileza, olha, eu penso que você deveria consultar um psicólogo. Sou muito gentil, já é caso de psiquiatra. Mas eu digo um psicólogo, e a pessoa reage, mas Divaldo, você acha que eu estou maluco? Eu digo, não, mas vai ficar. É uma questão de um pouco mais de tempo. Procure a terapia antes. Procure os mecanismos notáveis da homeopatia, da acupuntura, da cromoterapia. A medicina alternativa está muito bem. Não consideramos a homeopatia uma terapia alternativa, mas sim uma medicina clássica, hoje reconhecida academicamente ao lado da alopatia, com resultados excelentes, mas disponha-se a mudar de vida. No entanto, pacientes há que submetem a terapêutica recomendada e a depressão permanece, culminando de maneira trágica em suicídios hórridos. A pessoa mora no edifício alto e subitamente, estando bem, corre e atira-se pela janela. É um surto. Um grande número de suicidas por depressão tem me dito que não desejava morrer.
Cada um deles queria acabar com aquela sensação de vazio, de inutilidade. Não era a busca da morte em si, era a sensação horrível que os atormentava, que os levou a esse salto no abismo, a ingestão de superdoses, a outro tipo qualquer de suicídio que não resolve. Porque a vida prossegue. Eu tenho a irmã suicida, que eliminou o corpo no ano de 1939. Até o ano de 1972, quando minha mãe desencarnou, ela sofria atrozmente. E no leito de morte de minha genitora e dela, ela apareceu e dizia: mãe, venha depressa, venha acalmar a minha dor, pelo amor de Deus, venha ajudar-me. E minha mãe, depois que desencarnou, tornou-se-lhe verdadeiro anjo guardião, socorrendo-a, amparando-a e trazendo a reencarnação nos anos 80, com as marcas do suicídio. Ela havia ingerido cianureto de mercúrio e retorna com uma problemática do aparelho falante respiratório, lábio leporino, dificuldade de comunicação. E a vida tão extraordinária que a colocou em nossa porta para participar das atividades de nosso jardim de infância, tendo desencarnado aos 8 anos, que seria o período que lhe faltava naquela reencarnação anterior. Então a problemática depressiva apresenta-se também como transtorno obsessivo-compulsivo, em que a pessoa toma 20 banhos num dia, o banho demora 2 horas, depois faz asepsia com álcool, pega nas roupas com luva, não aperta a mão de ninguém. Nessas manifestações hoje alimentares da anorexia, em que o paciente, nessa busca de um corpo de cabide, de manequim, ficar magra, ossuda, então deixa de alimentar-se. E existe um site na internet dessas almas profundamente felizes. Quanto mais magras desejam ficar. É um transtorno obsessivo-compulsivo de que foi vítima a não pouco famosa Lady Diana de Windsor. Então esse problema é muito grave, está na estrutura da nossa sociedade, e o mundo espiritual interfere negativamente graças às nossas junções. Contar-lhes-ei uma experiência de natureza pessoal. Encontrava-me em Lisboa há 4 anos, realizando o périplo por Portugal, e ao término, um casal, uma menina triste, acercaram-se-me, e os pais me disseram: nós não somos espíritas, nós somos muito religiosos. O que é que vale dizer que eles eram católicos? Mas nossa filha está doente, retiremos-la do sanatório para que viesse até aqui. Amigos recomendaram-na trazer-lhe para que o senhor nos dissesse alguma coisa. Ela tem impulsos de suicídio, já tentou 5 vezes. Felizmente, na nossa vigilância, conseguimos salvar. Nossa filhinha tem apenas 16 anos e se encontra nesse estado há 2 anos. Já recorremos aos melhores psiquiatras suíços. Ela procurou os melhores especialistas de Coimbra e está internada aqui no Sanatório X da cidade de Lisboa. O diagnóstico: depressão profunda, bipolar, perda da afetividade, com tendência ao suicídio. Eu olhei aquela menina pálida de olheiras, os cabelos desgrenhados, a fronte voltada para baixo, e senti uma infinita ternura. Ela poderia ser minha neta. Então eu percebi a lei dos horizontes convencionais, o espírito perverso de Sotaina, que me dava sinal para que não lhe dissesse nada. Vou matá-la. Eu primeiro passo, depois o pai, depois a mãe. Odeio-os.
não lhes diga nada. Porque o Espírito percebia que eu via, nós nos identificávamos. Havia nele um ressentimento que o fazia espumar de ira. Então ele abraçou a moça, ela teve uma convulsão, tombou. Eu pedi aos pais que deixassem. Houve um ligeiro burburinho, um dos últimos ali presentes. Então eu ergui-a, sentei-a, não lhe disse nada. E disse aos pais: dê-me o nome, o endereço, porque eu estou cada dia numa cidade em que eu não posso fazer nada. Quando retornar a Salvador, vamos intentar uma terapia com os bons espíritos. Continuem na sua religião. Supliquem a Deus, a Maria Santíssima, a senhora que é mãe, peça a mãe de Jesus que sentiu a dor do Calvário, para que ampare a senhora também nesse Calvário. Mas não pude me esquecer da dor dos pais, nem da angústia da menina. Os pais me diziam: nós somos ricos, mas a nossa vida perdeu sentido, ela é filha única. O senhor pode imaginar? Eu disse: não, não posso, porque nós não podemos imaginar emoções, temos uma ideia. Eu os abracei, falei-lhes que não prometia nada por causa das leis soberanas, mas que pelo menos a partir daquele momento eu ia orar. Ao terminar a jornada no país irmão e retornar às nossas atividades, trouxe-lhe o nome e coloquei em nosso livro de reflexões, de preces, de vibrações. Na próxima reunião mediúnica, através de mim, incorpora um espírito tenebroso. As nossas reuniões são todas gravadas, para depois avaliarmos, gravadas e arquivadas há 31 anos. Porque nós não queremos enganar a ninguém, também não queremos ser enganados. O que os espíritos dizem, nós avaliamos, para evitar o embuste, a promessa falsa, porque o espiritismo é a doutrina do bom tom, da lógica, da razão, é a doutrina do bom senso, é a ciência que investiga e comprova, com as suas respostas filosóficas e o seu maravilhoso elenco ético, moral, religioso. O Espírito dizia, entre outras coisas: tenho razões para matá-la. Eu era sacerdote na região tal, às margens do rio Mondego, em Portugal. Era um sacerdote aldeão, católico, fiel a Deus, a minha crença. Isso no começo do século XX, quando descobri que o nosso prefeito era desonesto. Mas que fenômeno, que descoberta. Mas ele descobriu que o político era desonesto, e ele ficou chocado com o desviar de verbas que eram mandadas para a aldeia, e sua excelência surrupiava. Ele teve uma ideia, mandou chamar o prefeito, sendo um homem de fé religiosa, falou-lhe lealmente que o prefeito deveria mudar de conduta. A comunidade era pobre, necessitava daqueles minguados, daquelas minguadas moedas. Mas o prefeito sorriu, zombetei-lo, prometeu, mas não deu importância. O que fez ele? Nos sermões que pronunciava Semana Santa, ele começou a anunciar que tinha uma grande revelação a fazer no Domingo de Ramos, que seria a abertura da Semana Santa. E mandou dizer ao prefeito que acompanhasse os seus sermões. Então aconteceu algo inesperado. A senhora do prefeito, a primeira-dama, que parecia uma mulher recatada até então, começou a ter expressões pouco recomendáveis em relação a ele. Olhava-o, sorria, piscava-lhe o olho, aquela forma de namorar de antigamente. Porque hoje é cheguei, já fui, tchau, acabou-se. E ele foi tomado de espanto. No domingo, que deveria ser o do sermão, ela antes pediu-lhe que não dissesse nada, enquanto não a ouvisse em confissão, depois da missa. Após a saída de todos os fiéis, ela desejava abrir-lhe a alma no confessionário da sacristia. E ele acreditou, evitou dizer
o drama que estava ocorrendo de acusar o prefeito. E terminada a missa, depois que todos se foram, ele acompanhou-a à sacristia. Ela mandou fechar a porta que dava acesso à rua e à interna. Ele se paramentou para a confissão. Ele ajoelhou-se no genuflexório. Em determinado momento, Zena rompeu a blusa, atirou-se-lhe nos braços, começou a acariciá-lo, a dizer palavras vulgares, no justo momento em que arrombavam a porta.